Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Jeremias 11 e 12 e vamos ler 1 João capítulo 4. Vamos à nossa leitura? Jeremias capítulo 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: Deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: Proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre, de novo, que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes, de modo nenhum, os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a terra de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então a gente vê aqui palavras de Deus direcionadas para Jeremias acerca de Judá, acerca do seu povo. E a gente percebe, especialmente na primeira parte desse diálogo, como a palavra-chave ali, o termo-chave, é justamente a palavra de Deus. O povo deixou de lado a palavra de Deus, não cumpriu a palavra de Deus, não deu ouvidos à voz de Deus e por isso incorreu em todos esses pecados de idolatria. Quando nós nos afastamos das Escrituras, quando nós deixamos de ouvir e de atentar ao que o Senhor Deus nos diz, e não só ouvir, mas também obedecer, nós estamos nos dirigindo para um caminho de devassidão, de imoralidade, de idolatria.
E aqui é interessante, eu destaco aqui o versículo 14, quando Deus diz para Jeremias que nem intercedesse pelo povo, nem orasse pelo povo, porque ele já tinha decretado o mal a respeito do seu próprio povo. Ele já tinha decretado a calamidade. Então ele não queria nem ouvir qualquer intercessão por parte de Jeremias. Versículo 18. E aqui são palavras de Jeremias, seu lamento. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro e não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então, aqui aparentemente o Senhor conta para Jeremias que eles estavam tramando contra a vida de Jeremias. E aí ele diz que ele confia no Senhor em relação a isso. E a resposta de Deus: portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto, e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Olha só, o profeta Jeremias profetizava em nome do Senhor, e o povo, os homens daquela região, diziam para ele: não profetize em nome do Senhor, senão nós vamos te matar. Versículo 22. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Segundo lamento agora de Jeremias. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes. Crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. E agora a resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confiem neles, ainda que lhes digam coisas boas. Deus castiga os devastadores de paz. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram minha vinha, pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus
maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Aqui são palavras do Senhor para as nações ao redor. As nações que ensinaram a idolatria, as nações que influenciaram e que extorquiram e que tanto se aproveitaram dos israelitas, essas nações haveriam de ser arrancadas e destruídas por Deus. Né? Por quê? Porque fizeram mal para o seu povo. É interessante que, olha só, depois de os haver arrancado, eu me voltarei, terei compaixão deles e farei voltar cada um a sua herança. Ou seja, Deus promete um estado de bênção posterior à calamidade e à disciplina. Mas em relação às nações, se não se voltarem para Deus, se não derem ouvidos à voz de Deus, se não se arrependerem, eles serão destruídos. Mas até para essas nações a esperança. Porque olha só, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, mesmo sendo esse povo tão, assim, que não dá bons exemplos, né? Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Quer dizer, Deus promete que se os inimigos do povo de Israel se voltassem para ele, buscarem conhecê-lo, dessem ouvido à sua voz, eles também seriam edificados no meio do seu povo, eles seriam incluídos no seu povo. E agora a gente vai para 1 João, capítulo 4. João segue a sua carta dizendo assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Aqui não está falando de espírito, de fantasma ou de, sei lá, de possessão demoníaca ou qualquer coisa que seja. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, não deem crédito a qualquer pessoa que esteja falando alguma coisa. A palavra espírito, quando a gente falar o espírito da coisa, a gente está falando sobre algo mais profundo, algo mais que não está na superfície, que está lá na raiz. Pode-se dizer a intenção, a motivação, algo que está lá por dentro. O que ele está dizendo é: não deem crédito a qualquer pessoa que está falando qualquer coisa, mas provem os espíritos, provem aquilo que está no coração dessas pessoas que estão dizendo essas coisas. Provem, tenham discernimento ao ouvirem qualquer coisa, para verem se procede de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então, provavelmente aqui a questão que mais afetava esse período, essas pessoas, esses cristãos naqueles dias, eram falsos profetas que não admitiam que Jesus Cristo veio em carne. Então, essa doutrina que é tão preciosa para os cristãos, que o nosso Salvador se fez homem, e isso era absolutamente necessário para que o seu sacrifício fosse em nosso lugar, essa doutrina, essa teologia errada deveria ser rechaçada. Então é isso que João está falando, tomem cuidado. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas.
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem no mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos judeus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. E nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meus queridos, o que esse texto nos alerta é a respeito da presença de falsos profetas o tempo todo na igreja, o tempo todo tentando incutir ideias antibíblicas na mente da gente. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa se apegar à verdade, se apegar às Escrituras. Qualquer pregador, qualquer ministro, qualquer pastor que esteja falando algo que não está nas Escrituras, que se baseia em ciência humana, que se baseia em experiências pessoais ou experiências de outras pessoas, qualquer ideologia que esteja sendo pregada, tudo isso é o espírito do erro. É o espírito do erro. Eu acabei de assistir, inclusive, um vídeo de um pastor, nem sei de que igreja ele se diz pastor, mas demonstrando seu arrependimento por ter se alinhado com um determinado grupo político. E como isso o afastou da missão. E ele se arrepende por ter desagradado a Deus, por ter desagradado ao Evangelho, a palavra, e até mesmo a sua esposa. E o vídeo deixa muito claro que quem foi instrumento de Deus para alertá-lo a respeito disso parece ter sido a sua esposa. A esposa sábia edifica o seu lar. Muito interessante o vídeo. Eu não vou compartilhar com vocês esse vídeo aí, porque eu não quero me associar com qualquer discussão política, mas de repente você pode pesquisar se você quiser. O ponto é isso. Quando nós começamos a nos desviar para ideologias, ideias, para ênfases sociais ou qualquer outra coisa, a gente acaba deixando de lado a Escritura Sagrada. O Evangelho de Jesus Cristo é: creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Arrependam-se dos seus pecados, depositem sua confiança na obra, na pessoa de Jesus Cristo. E assim vocês terão vida eterna, terão a paz com Deus, que excede todo entendimento. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho que produz transformação de vida, o Evangelho que produz mudanças reais. Adúlteros se tornam fiéis, roubadores se tornam trabalhadores, mentirosos se tornam pregadores da verdade e assim por diante. O Evangelho de Cristo, ele transforma a vida das pessoas. E é esse Evangelho que nós devemos pregar, o Evangelho do amor de Deus, que em Cristo nos alcançou para nos reconciliar consigo mesmo. Então, tenhamos cuidado. Devemos checar o espírito das pessoas, a motivação, as intenções, o que pode estar por trás daquele discurso, daquela fala, que muitas vezes é persuasiva, é comovente, parece preenchida de lógica e de razão, mas que está muito longe da verdade do Evangelho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Seguindo aqui as palavras de João, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Olha aí, acabei de falar um pouco sobre isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que interessante, parece que essa frase está deslocada aqui, né? Mas não está deslocada, não. É que é aquelas conexões que eu falei, né? No
na carta de João aqui algumas coisas parecem meio espiraladas, a gente não tem um fluxo esperado aqui de raciocínio. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Nunca ninguém viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor dele em nós aperfeiçoado. Ou seja, Deus vai ser visto, Deus vai ser contemplado, Deus vai se manifestar se nós amarmos uns aos outros. Ainda que ninguém tenha visto Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que te agrade. Nos ajuda a compreender, ter discernimento daquilo que está no coração, na mente das pessoas que nós ouvimos, para que possamos discernir se está nelas o espírito da verdade ou o espírito do erro. Ajuda-nos também, Senhor, a manifestar esse amor pelos nossos irmãos, pelas pessoas ao nosso redor. Porque é dessa forma que o Senhor se manifesta, é dessa forma que o Senhor permanece em nós. Que possamos ter, ó Deus, a nossa confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que foi enviado por Ti para nos trazer perdão e reconciliação contigo. Te agradecemos pelo texto que lemos de Jeremias, Senhor. Te agradecemos porque pudemos, ó Deus, ser mais uma vez confrontados, Pai, com a questão da idolatria, com a questão do desvio da Tua palavra. Que o Senhor não permita que sejamos desviados da Tua palavra e incorramos na terrível e tão tola idolatria dentro do nosso coração. Seja o Senhor, o Rei, o Senhor, o dono, nosso Deus, vivo e verdadeiro. Seja o Senhor adorado em nosso coração, exclusivamente. Queremos sempre te glorificar, te amar e te buscar. Oramos em nome de Jesus. Muito bem, um forte abraço, Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.